Oi pessoal, boa noite. Acho que agora finalmente a gente conseguiu aí um programa, juntar aí o PowerPoint com outro programa de gravação de aula, para que ficasse de uma maneira aí um pouco mais fácil e didática para a gente explicar para vocês. A gente deu aí a matéria, inicialmente uma atividade, né, com as coisas falando sobre equipamentos da rotina veterinária e também sobre alguns termos técnicos, nomenclaturas, mas tudo isso no decorrer das aulas que a gente vai ter, tanto por aqui, espero que por pouco tempo, quanto presencial, vocês vão estar se familiarizando e escutando mais ainda sobre os termos e sobre os equipamentos, tá bom? Então vamos lá, espero que fique boa. Fica aberta aí a feedbacks e que a gente use aí o menos possível essa plataforma para que logo a gente esteja aí todo mundo junto na sala de aula. A Vivi passou na semana passada uma aula introduzindo a parte de anatomia, falando um pouquinho também sobre músculo esquelético e alguma parte de vasos sanguíneos. Todo esse conteúdo que a gente passou e que a gente vai vir a passar, a gente já está imprimindo para poder entregar ali a apostila o mais completa possível para vocês, já que a gente teve aí essa ausência de aulas. Então, como num primeiro momento a gente ia entregando material aos pouquinhos, tudo mais, com essa pausa a gente optou por já completar aí pelo menos 50% da apostila na hora que vocês retornarem, só para vocês terem já um conteúdo nas mãos para ficarem até mais seguros, tá? Então, partindo da parte de anatomia e músculo esquelético, a gente vai entrar agora numa parte um pouco pesada, mas de suma importância e muito gostosa, que é a parte de fisiologia. Então, a gente vai falar cada aula um pouco sobre os sistemas, né, que o ser vivo possui, e a gente vai começar aí pelo sistema digestório, tá bom? Então, vocês vão aí acompanhando no slide. Vão anotando também o que eu for falando, para a hora que terminar a aula, o que vocês quiserem mandar aí de dúvidas, de observações, a gente consiga discutir ali no grupo. Então, primeiro de tudo, quais são as funções básicas do sistema trato digestório? O que é que vocês acreditam que seja? A gente sabe que, obviamente, é para fazer a digestão ali dos alimentos, né? Então, ele vai desde ali da nossa boca, onde a gente vai aprender o alimento, triturar, mastigar, até a parte de digestão química, não esquecendo que ele é o principal ali para fazer a absorção inicial dos nutrientes, né? Que vai depender aí de uma série de outros órgãos que a gente vai comentar aqui, até fazer a eliminação dos resíduos, aquilo que não foi útil para o nosso organismo ou não deveria ter sido. Salve que em algumas patologias acaba se eliminando o que não deveria, né? O que deveria estar ali absorvendo. O que acontece quando uma das funções do nosso trato digestório deixa de atuar de forma adequada? Então, a gente sabe, primeiro de tudo, bom, se é para a gente se alimentar, a gente vai ter, obviamente, uma perda de peso, né? Porque, por alguma razão, ali, como eu falei, a nossa absorção não está de forma adequada e está gerando aí uma perda de massa. Além de também a gente ter, junto disso, uma desnutrição, já que é ali o sistema responsável por trazer de via exógena, né? Ou seja, de fora, as nossas proteínas e nutrientes, e também a gente fica mais suscetível a infecções. Por quê? Já até adiantando um pouco. O nosso organismo, a gente sabe que, acredito que todo mundo aí saiba, que a gente teve ali aula de biologia mesmo, nosso corpo também é composto por algumas bactérias. E essas bactérias, a gente fala que são bactérias boas, estão ali em diversas partes do nosso organismo, entre elas, né, em grande quantidade no intestino. E uma vez que o nosso intestino, que faz parte do nosso trato gastrointestinal, ele está comprometido, essas bactérias elas sofrem algumas alterações e essas alterações fazem com que elas de boa se tornem patogênicas, ou seja, se tornam bactérias doentes. E além disso,
altera toda ali a permeabilidade do nosso trato intestinal, fazendo com que ele fique, essas bactérias que deveriam estar lá dentro de forma sadia, elas viram doentes e, por aumento de permeabilidade, elas saem do trato intestinal e vão ali para outros órgãos que ficam próximos. Então, conversando um pouquinho sobre as estruturas do sistema digestório, às vezes a gente se limita falando, o que faz parte desse sistema? É estômago, intestino. E não, né? Ele é um sistema ali muito amplo, ele é o que literalmente vai de uma pontinha a outra do corpo, tanto nosso quanto dos animais. Então, começa ali na cavidade oral, passa por faringe e esôfago, estômago, vai para o intestino delgado, intestino grosso e aí sim vai para o reto. Então, todo aí esse sistema, ele vai desde a pontinha da nossa boca até ali a saída do ânus. Então, aí tá uma foto, né, para a gente ver, por exemplo, num cão. Vai pela boca, faringe, esôfago. Tá aqui mostrando para vocês fígado e pâncreas junto, porque eles fazem parte do sistema digestório que a gente vai conversar. E aí a gente passa a parte do intestino grosso, intestino delgado, grosso e o reto. Na cavidade oral, o que tem de anatomia ali para a gente conversar do sistema digestório? Então, basicamente, a gente tem os lábios e os dentes, e a gente tem a língua, né, que é formada ali por papilas, que são basicamente ali 3 tipos de funções dessas papilas. Então, elas são gustativas, térmicas e mecânicas. E as glândulas salivares, que são responsáveis ali pela produção de saliva. Lembrando que nos cães, principalmente, a função térmica dessas papilas, elas são fundamentais, uma vez que os cães eles não transpiram, né? Então a troca de calor é feita ali pela língua, por essas papilas responsáveis. Além das glândulas salivares, que são ali responsáveis já por um processo inicial da digestão, a gente tem também a parte de palato duro e palato mole do cão. Então aqui tem só uma figura, né, demonstrando aí onde é que fica cada segmento de uma boca de cão. Falando só um pouquinho para vocês saberem a parte de dentes, em cães filhotes, né? A gente sabe que até para nós não é uma regra, tem gente que tem mais dentes, menos dentes, enfim. Mas os cães filhotes, eles têm que ter ali uma média de 28 dentes e os cães adultos 42. E nos gatinhos, a mesma coisa, tá? Tem menos dentes quando filhote. E aí os pré-molares, eles caem, se tornam ali pré-molar e já molar em adulto e nasce ali sempre os molares os molares permanentes um pouco mais para frente. As glândulas salivares, então, como eu disse, elas são responsáveis ali por começar o processo inicial da digestão. A saliva ela contém algumas enzimas que fazem com que essas substâncias já comecem a serem trituradas e já fazem uma parte de proteção da boca para que esse alimento, a hora que entre, ele já seja coberto ali de, por exemplo, uma possível intoxicação alimentar. A saliva ela já faz uma liberação de anticorpos ali no começo, tentando evitar isso. Claro que em situações em que o alimento não está, ou o alimento, ou seja lá o que está sendo ingerido, tenha uma carga excessiva de toxinas, a saliva só não vai ser o suficiente, mas ela já tem ali esse papel. Aqui está só uma imagem ilustrativa, né, das glândulas salivares que os cães e os gatos têm. A faringe, ela está ali posicionada bem próximo do final da garganta e já no início ali do pescoço, digamos assim. Tá? Ela tem ali, na verdade, ela tem uma multifunção, né, que a gente fala, tem a faringe e tem a nasofaringe. Opa.
Se vocês forem ver, acho que mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas ela fica aqui nessa inserção em que ela é a responsável, né, aqui a orofaringe e a faringe o esôfago. Por quê? Porque ela é responsável por fazer a divisão do que vai para o esôfago, que é esse canal posterior aqui, e do que vai para a traqueia, que é esse canal aqui cheio de anéis, que é onde é a parte respiratória. Então a faringe é quem faz essa portinha, né, a epiglote ali. Eu vou falar das cartilagens, é quem faz essa portinha, epiglote não, a faringe é quem faz essa portinha do que vai para o esôfago e do que vai para a traqueia. Então ali o esôfago, como vocês viram, é dorsal a traqueia, lembrando da aula que a Vivi passou, né, dorso, que tá bem aqui na parte de cima, né, pensando no quadrúpede. Então, ele é dorsal a traqueia e ele é responsável ali só por uma questão de transição, de trânsito. Né? Ele não só ali no esôfago, diferente da boca, por exemplo, que já sofre um processo de digestão com a presença da saliva, o esôfago, na verdade, a única função dele é carregar o alimento que estava na boca e para ir em direção ao estômago. O peristaltismo, que vocês vão conhecer, a gente tem peristaltismo em N segmentos do nosso organismo, principalmente no trato gastrointestinal. Ele é aí um conjunto de contrações que são feitas para o organismo empurrar um determinado conteúdo. Tá? Então, é aquele movimento involuntário, né, que é feito para o alimento ser carregado. Então, aqui está mais uma imagem ilustrativa dos órgãos. O esôfago, ele está aqui na região torácica, né? Então, passando aqui, ó, dorsal a traqueia. Ele passa aqui por dentro do nosso tórax, envolto ali dos nossos pulmões, coração, até chegar no nosso estômago. Uma imagem ilustrativa de gatinho, para vocês verem, que é muito semelhante. E aí entra no estômago. No estômago, ele é dividido basicamente em 3. Em fundo, corpo e antro. Ele tem esse formato aqui de um Czinho, né? E na entrada do esôfago, na entrada do estômago, que é dada pelo esôfago aqui na região cranial, ou seja, próximo à cabeça, e na saída do estômago aqui, que é já entrando na parte de duodeno, que é do intestino delgado, então na parte caudal, né, então tá para trás, a gente tem 2 portinhas que são chamadas de esfíncteres. Esfíncter também é um conjunto ali de fibras musculares que tem vários segmentos do nosso corpo e elas são responsáveis por abrir e fechar, como se fosse realmente uma porta. Ela abre, libera conteúdo e fecha. Abre, libera conteúdo e fecha. Os esfíncteres, eles são extremamente importantes para que não haja o que a gente chama de refluxo, né? Para que o que está no estômago não volte para o esôfago, o que está no intestino não volte para o estômago, para que seja uma via de mão única. Então, o esfíncter que tem aqui entre o esôfago e o estômago é chamado de cárdia. O esfíncter que tem aqui entre o estômago e o duodeno é chamado de piloro. E aí, entrando na parte do intestino delgado, ele é a maior porção ali do intestino. Ele é composto por 3 regiões que a gente chama de duodeno, jejuno e ilho. Ele é dividido nessas 3 porções. E ele é o responsável ali por cerca de 85% a 90% da digestão do nosso alimento. É ali onde vai ocorrer ali as principais transformações do alimento e as principais canais de absorção para distribuir ali para o resto do organismo. É na inserção do duodeno também que a gente tem o contato do pâncreas e fígado, né, que é ali onde se insere os ductos que vão fazer a liberação das enzimas necessárias para o processo de digestão, para a gente conseguir ali separar,
né, digamos assim, os principais nutrientes daquele alimento. E aí a gente vai para o intestino grosso. No intestino grosso também ocorre uma parte ali de absorção de nutrientes, mas principalmente no intestino grosso é onde ocorre a parte de absorção de água, a parte de hidratação, né, do nosso trato gastrointestinal. Então, a parte nutricional é concentrada mais na parte de delgado e a parte de hidratação é concentrada mais na parte do nosso intestino grosso. Ali no intestino grosso também é onde é formado o bolo fecal, né, que ali já está ali o processo de o que não serve, o corpo já vai se preparando para fazer a eliminação. Ele é dividido em três também, seco, cólon e reto. E o cólon a gente tem ali três, que é o ascendente, o transverso e o descendente. É só uma questão ali de nomenclatura, né, do caminho que ele faz até chegar no reto. Bom, aí só colocando aí uma parte de nomenclatura, termo técnico e visualização clínica. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo 2 diarreias, certo? Essa diarreia, da onde é que veio? Por que é importante a gente saber a anatomia, né, e o posicionamento ali de todo o nosso trato gastrointestinal que eu falei até agora, né? Eu falei ali desde a boca até o reto, que é o final do trato. O que isso me traz de informação além da anatomia? Me traz, por exemplo, numa clínica. O proprietário vem pra gente, né, o tutor vem até a gente e fala, meu cachorro tá com diarreia. E tira uma foto e manda. E aí vem aqui essas 2 fotos. São 2 diarreias, só que são diarreias completamente diferentes. Na esquerda, a gente está vendo uma diarreia enegrecida, né, bem escura, aquela cor de café. E na direita, a gente já está vendo uma diarreia mais amarronzada e com algumas estrias de sangue. Agora eu pergunto, só na direita tem estria de sangue? Não, né? Por quê? Porque na esquerda, essa cor escura, né, essa cor aí de borra de café que eu falei, ela também acontece por conta de sangue. Mas qual que é a diferença, né? Por que nessa daqui da direita esse sangue está avermelhado, de cor de sangue mesmo, que a gente conhece, e nessa aqui da esquerda esse sangue ele está enegrecido? É muito fácil a gente responder essa. Se estivesse em sala de aula, eu gostaria que vocês falassem, né? Mas então eu já dou aqui a resposta. O da esquerda é uma diarreia escura, que significa que esse sangue ele já está velho, né? Entre aspas, assim, ele já é um sangue digerido. A gente fala que ele já passou ali por todo um percurso do trato gastrointestinal. Porque o sangue, ele também tem componentes, né? Ele também tem nutrientes. Então, o local onde está sangrando, que está fazendo com que a gente veja esse sangramento nas fezes, ele é alto, a gente fala. Ou seja, ele está vendo ali provavelmente da porção de estômago ou intestino delgado. Por que eu sei isso? Porque esse sangue passou ali por todo o trato de digestão e foi eliminado já de uma forma escurecida, um sangue já velho, né? Se a gente for pensar, se a gente corta a mão e sangra, o sangue no começo está aquele sangue ali vermelho, aí a gente só lava, deixa ali aquele sangue que seca, acontece o que? Ele escurece, porque perde oxigênio, perde nutrientes, enfim. Então eu sei que essa diarreia que está enegrecida, ela está sangrando no trato digestório alto. Essa diarreia que está com essas estrias de sangue viva, significa que não passou por nenhum processo de digestão ou por um processo de digestão pequeno. Por isso que ele está saindo com uma cor de sangue bem viva, né? Ou seja, ele sangrou recentemente. Então, são essas cores de sangue que a gente vai ver em diarreia. E como é que a gente diferencia isso em termo técnico? Diarreia enegrecida, diarreia cor borra de café, a gente chama de
melena. E diarreia com sangue vivo, aquele sangue que é recente, a gente chama de hematoquesia. Tá bom? Lembrando que um cocô normal a gente vai chamar de normoquesia. Aí já tá aí a resposta, então, melena e hematoquesia. Outra coisa importante também a gente saber ali do nosso trato gastrointestinal é a diferença de vômito e regurgitação. Lembrando que o termo técnico para vômito que a gente fala é êmese, né? E aí, qual que é a diferença da êmese para regurgitação? Mais uma vez, se a gente souber o que acontece no nosso trato gastrointestinal, eu vou saber se esse animal teve uma êmese ou se ele teve uma regurgitação. Diferença entre elas. Regurgitação é um alimento que não passou por nenhum processo de digestão ou um processo de digestão muito pequeno, que seria só aquele processo de digestão das nossas glândulas salivares. Regurgitação, ela vem de trato totalmente cranial, que a gente fala o nosso esôfago. Então, é quando aquele animal põe a comida para fora e dali um pouco ele regurgita. Ele põe esse conteúdo para fora sem nenhum esforço de mímica, né? Quando a gente fala lá chamando o Hugo. Então, a regurgitação não tem esse esforço de mímica e ela vem com o alimento ali inteiro, né? Que não passou ali por nenhuma digestão. O vômito, a êmese, ela já vem de um trato mais inferior, então vem ali da parte geralmente de estômago, né? Ela tem uma mímica de vômito a ser feita, né? Então tem ali o chamar o Hugo, porque lembra dos esfíncteres, que são as portinhas que ficam ali prendendo o alimento para que ele não volte? Para a gente conseguir, para o corpo conseguir expelir o que está lá dentro desse estômago, ele precisa obrigatoriamente fazer com que o esfíncter cardia se abra de uma forma inadequada e ele consiga fazer esse refluxo de conteúdo. Então, por isso que é necessária a mímica do vômito. E aí, como o alimento veio ali de dentro do estômago, ele já sofreu um processo de digestão, né? Às vezes um pouquinho ali de dentro do intestino delgado, principalmente quando já vem aquele vômito bilioso, é porque já estava ali até já no processo de digestão de delgado, tá? Então, a diferença entre êmese e regurgitação é essa, do local da onde veio o alimento e se teve mímica ou não na hora de expulsar esse conteúdo. E o fígado, né? O que o fígado faz aí na parte de trato digestório? Na verdade, o fígado ele participa de milhões de funções no nosso organismo. Ele é um dos órgãos mais multiuso e multiuso de uma forma essencial, né? Diferente de um baço, por exemplo, que é um multiuso não essencial. O fígado ele é um órgão de suma importância, porque ele carrega ali funções de maneira muito intensa e necessária para a nossa manutenção de vida. Ele é localizado ali na parte mais cranial do abdômen, então a gente vai mostrar uma foto aqui, ele vem bem encostado ali na parte do diafragma, aqui como mostra aqui essa foto. Tem aqui os músculos intercostais, imagina que o diafragma está passando aqui. Eita, peraí que eu estou tentando usar meu ponteiro. O diafragma ele passa aqui. Eita, peraí. Vamos lá. Descarta, mantém. Aqui no 18. Vamos abrir de novo. Colocar o marca-texto. Ó, tava indo bom demais, né? Aqui. Então, imagina que aqui tem um diafragma. É que acho que como a imagem tá colorida, ele não dá para ver muito bem, mas tá bem sutil aqui, vocês estão vendo? O diafragma passa aqui, que é onde vai estar dividindo ali o nosso tórax do nosso abdômen, e o fígado é esse aqui, ó, que tá bem encostadinho no diafragma,
tá? Então, ele tá ali numa porção mais cranial do nosso abdômen. Ele é dividido ali por agregados de hepatócitos. Hepatócitos são as células hepáticas, né, a gente chama. E elas são as que compõem os lobos. Os lobos, a gente tem 6 tipos de lobos hepáticos. 7. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 6 lobos, realmente. E todos eles ali são responsáveis pelas funções que o fígado exerce, tá? Nenhum com uma função a mais ou não, é só uma questão de divisão anatômica. Então tá aí para vocês verem a inserção dos ductos, das veias e das artérias. E a função dele, como eu falei para vocês, ele é uma função basicamente multiuso de maneira essencial. Por que essencial? Porque 90% dessas funções são feitas exclusivamente por ele. Não tem nenhum órgão que consegue fazer por ele o que deve ser feito, tá? E ele é único, diferente do rim, por exemplo, que a gente tem 2. Né? Então, por isso que o fígado é de suma importância. Então, ele é quem vai fazer a produção da bile. Bile, lembrando que é aquele líquido esverdeado, amarelado, que é um dos principais responsáveis do processo de digestão do alimento, né? Porque ele libera ali enzimas químicas para que esse alimento seja dissolvido e digerido de maneira adequada. Ele é responsável por fazer armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Por que isso é importante? Porque num momento de hipoglicemia, num momento em que a gente passa períodos longos sem se alimentar, no momento em que o diabético não tem a dosagem de insulina adequada, no momento em que a gente tem um gasto de energia excessivo, é o fígado quem vai pegar e dar a nossa... Ele tem a reservinha ali que vai dar a nossa última cartada de energia ali para o nosso corpo conseguir sobreviver até o resgate médico. Ele tem a função de armazenar e produzir tanto ferro quanto vitaminas. Ele é responsável por metabolizar a parte de carboidrato, proteínas e gorduras. Ele tem uma ação desintoxicante no nosso corpo. Por quê? Porque ele é um dos órgãos responsáveis por fazer a metabolização de drogas e fármacos que a gente ingere. Então, basicamente, tudo de fármaco, que é quase 80%, 90% dos fármacos que a gente ingere, o fígado é quem vai metabolizar, ou seja, pegar esse fármaco, abraçar o que tem de ruim para desintoxicar a gente e deixar só o que tem de bom ali para o nosso organismo aproveitar. Ele é responsável também pelo processo de fazer a destruição de células velhas ou células que não deveriam estar ali. E ele também é responsável por fazer a parte muito importante de coagulação sanguínea do nosso corpo, tá? E a vesícula biliar? Todo mundo acha que vesícula biliar e fígado é a mesma coisa. Não, na verdade a vesícula biliar ela é acoplada ali no fígado. Por quê? Porque o fígado é quem produz a bile. Não é a vesícula biliar que produz a bile. Quem produz a bile é o fígado. Então, a vesícula biliar ela obrigatoriamente tem que estar ali acopladinha nele. Por quê? Porque ela é o saco em que vai armazenar esse líquido biliar. Né? Então, ela tem ali uma função, por isso que a gente tira a vesícula. Né, em casos necessários. Então, sem a vesícula a gente vive, sem o fígado não. A única função dela é fazer esse armazenamento biliar para a nossa digestão. Então, tá aqui uma foto do fígado, vesícula biliar. Aqui para vocês verem o estômago. E aqui essa é a inserção, ó, esse aqui é o canalzinho em que liga o nosso fígado com a nossa vesícula, com o nosso processo digestório. E aqui também vai ter o pâncreas, que a gente vai conversar mais para frente. E é o pâncreas também quem conversa aqui com o nosso sistema digestório.
Por isso que, quando a gente tem um problema em pâncreas, chances gigantescas da gente ter um problema no intestino, ter um problema em vesícula e ter um problema em fígado, assim como qualquer alteração dos outros órgãos, a chance de a gente ter uma alteração nesses adjacentes é muito grande. Por quê? Porque eles estão aqui todos muito interligados e muito próximos. Então, só uma curiosidade de veterinária, a gente está falando de pequenos animais, mas para saber os grandes animais, os equinos, eles são os únicos mamíferos que eles não possuem vesícula biliar, isso pelo fato de eles se alimentarem constantemente, então eles têm ali uma secreção de bile contínua. Quando a gente tira a nossa vesícula biliar, é como se fosse os equinos. A produção e secreção de bile, ela fica ali diretamente ligada no nosso processo digestório. E o pâncreas, ele é caracterizado ali por ter basicamente duas glândulas em uma. Por quê? Porque a gente divide o pâncreas em duas porções, né? Duas funções. A gente fala a porção exócrina e a porção endócrina. A exócrina é responsável por fazer a parte de enzimas para o nosso sistema digestório, que vai ser carregado ali por aquele ducto que eu mostrei para vocês. E a porção endócrina, ela é responsável ali pelo que a gente escuta falar muito, que é a parte do diabético. Ela é o pâncreas endócrino que vai fazer a produção dos nossos hormônios essenciais, que são que é o glucagon e a insulina. Então, aqui está só um pâncreas, para vocês verem que bonitinho. Ele tem ali as suas funções endócrinas e as exócrinas, que é aqui que liga no ducto cólico. Então, não é o foco, mas só a gente falando algumas patologias comuns que a gente vê no sistema digestório. Isso daqui é um reto, prolapso de reto, comum principalmente em gatinhos. Mas, via de regra, animais que estão ali com algum processo de obstrução ou de perda de peristaltismo por alguma razão, fazem muita força para evacuar, e aí eles desenvolvem aí o prolapso retal. Outra patologia muito comum, que também é mais comum em gato, isso aqui que vocês estão vendo é uma mangueirinha, uma sonda, né, que, pelo que vocês estão percebendo aqui, ele vai inserir na parte do ânus do animal para ser feito o quê? Uma lavagem. Essa lavagem é feita para que a gente consiga dissolver as fezes do animal quando ele forma de maneira exagerada e resseca. Por alguma razão, essas fezes ressecam. Por algum distúrbio ali da parte de absorção hídrica do alimento, absorve mais do que deveria, e aí forma um bolo fecal que às vezes é retirado até por forma cirúrgica, né? Porque ele vira uma pedra, literalmente. Isso daí a gente chama de fecaloma. Essa aqui é a parte de evisceração de órgãos, de repente numa emergência. Quando acontece essa parte de evisceração de órgãos, a única coisa que a gente tem a fazer é hidratar, se possível com água estéril, né, um soro fisiológico, mas cobrir essa região abdominal do animal, joga bastante água e leva para a emergência. E alterações de fígado, essa aqui é uma das que a gente mais conhece, né, a cirrose. Cirrose hepática não é muito comum em cão e gato, mas ela acontece, aí às vezes por alguma doença infecciosa, ou por alguma comorbidade, ou por alguma ingestão inadequada de toxinas aí ao decorrer da vida. Isso que vocês estão vendo é uma alteração de pele de mucosa. Essa alteração de pele de mucosa amarelada a gente chama de icterícia. A icterícia, ela é só hepática? Não, ela não é só hepática, mas
mais da metade das vezes, mais de 60, 70% das vezes, o fígado ele tem grande ligação com essa alteração de coloração de mucosa, tá? Para esse pigmento de bilirrubinas, a gente fala. Gatinho, né? Aqui tá um slide falando sobre lipidose. Lipidose é uma doença muito comum em felinos, que é causada ali pelo acúmulo de gordura no fígado, e é muito característico eles terem aí essa coloração amarelada, né? Essa chamada icterícia. Outras alterações hepáticas é o que a gente chama de ascite. Ascite é caracterizado pelo acúmulo de líquido no abdômen. A ascite é causada só pela alteração no fígado? Não. Mas uma das principais causas pode ser alteração hepática, alteração em fígado. Por quê? O que o fígado tem a ver com a produção de líquido no abdômen? Como eu falei lá atrás, ele é responsável por milhões de funções no organismo, e dentre elas a produção de proteínas, né? Eu comentei lá. E uma dessas proteínas, a principal ali por uma série de síntese de medicação, síntese de medicações, de alimento, e por manter ali uma pressão do nosso organismo adequada, é a chamada albumina. Então, a albumina, que é produzida lá no fígado, ela é responsável por manter o que a gente chama de pressão oncótica. Essa pressão oncótica é dada ali pelas células dos nossos vasos capilares, com o auxílio da albumina, né, interligadas. E aí é quem vai manter o líquido, né, porque o nosso corpo é feito de sangue e plasma, né, então sangue líquido. A albumina é a responsável por fazer ali uma rede de proteção nos vasos capilares para que mantenha esse líquido ali dentro do vaso, que é o certo. Uma condição em que o fígado está doente, ele não produz albumina suficiente, essa rede de proteínas ela é danificada, e aí esse líquido que estava dentro dos vasos capilares, ele extravasa para o organismo. E quando ele extravasa, ele vai para onde? Ele vai para onde tem espaço, e onde a gente mais tem espaço? Ali no abdômen. Então, é chamado aqui de ascite, é o líquido livre. Essa outra foto aqui à direita, vocês estão vendo que tem aqui algumas marcas de hematoma, sufusão. É quando a gente tem ali um processo de sangramento. Sangramento ativo ou não, é um processo de sangramento quando a gente tem ali essas marcas roxas pelo corpo. E o fígado, como eu comentei com vocês, dentre das principais funções dele, ele é responsável também pela parte de coagulação sanguínea. Pela parte de coagulação, a coagulação é dividida em duas, em primária e secundária. O fígado é responsável pela coagulação secundária. Então, outras alterações aqui, né, também são parte de hematomas. Essas bolinhas vermelhas que parecem um monte de pintinhas são chamadas de petequias. Quando maiores, são chamadas de equimoses e sufusões. Falando um pouquinho sobre suporte nutricional, já que a gente está conversando do sistema trato gastrointestinal, ele é tão importante quanto qualquer outro tipo de terapia. Por quê? Como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, o nosso corpo, o trato gastrointestinal é responsável ali pela manutenção de nutrientes, pelo ganho de peso adequado e também para nos proteger de não ter infecções, né? Então, quando isso foi descoberto, quando foi descoberto que as bactérias do intestino elas têm que ser bem nutridas para elas não se tornarem bactérias doentes, e isso é um conceito não muito antigo, é um conceito aí relativamente novo, começaram a dar um olhar mais carinhoso para a parte de suporte nutricional. Então, foi visto que se o animal não tem um suporte adequado, ele pode adoecer de uma maneira mais rápida ou até pior, com essa translocação ali de bactérias.
Então tá aqui essa frase, né, falando: a permeabilidade intestinal está diretamente ligada à sua integridade. Ou seja, o suporte nutricional está diretamente ligado à translocação bacteriana, que é aquela parte que eu falei para vocês de os capilares intestinais ficarem mais susceptíveis à liberação de bactérias doentes. Então, como é que a gente cuida do nosso suporte nutricional do nosso paciente? Fazendo como se fosse uma conta de uma medicação, né? Já que foi visto ali que o suporte nutricional é tão importante quanto uma analgesia, por exemplo. Né? Analgesia, a gente fala quando é controle de dor. O suporte nutricional é tão importante quanto a uma antibiótico terapia, ou seja, um antibiótico para matar uma possível bactéria infecciosa no paciente. Então, são feitos cálculos para isso, que a gente vai conversar nas aulas adiantes, mas sobre o cálculo de requerimento energético, a gente também chama aqui de RED, né, requerimento energético diário. A conta básica, isso daqui é um requerimento energético diário de um paciente em repouso e de manutenção, tá? Pacientes que estão para ganho de peso ou para perda de peso, esse cálculo vezes uma porcentagem, que não é o caso agora. Agora a gente vai conversar sobre o nosso paciente internado, que vai estar em repouso, necessitando de uma quilocaloria adequada no dia, para ser aí uma terapia adjuvante do tratamento da doença dele. Então, a gente vai fazer peso vezes 30 mais 70. Isso vai dar a quilocaloria dia do nosso paciente. É sempre muito importante a gente iniciar com 50% desse quilocaloria dia. Deu 24 a 48 horas, teve uma boa aceitação, a gente aumenta essa quantidade de quilocaloria. Deu mais 24, 48 horas, isso em média. Alguns animais mais tempo é necessário para que a gente consiga aumentar essa quantidade ingerida, até a gente chegar no 100%. Por que é importante a gente fazer essa reintrodução alimentar aos poucos? Eu estou falando isso considerando um paciente que está em anorexia. Né? Lembra que a anorexia é a ausência de apetite e o não se alimentar. O paciente que está em anorexia, quando a gente vai fazer a reintrodução alimentar, é importante que a gente faça esse cálculo e faça essa introdução gradual para que ele não entre no que a gente chama de síndrome de realimentação. O que é essa síndrome de realimentação? É quando, exemplo, a gente está dormindo, um sono ali gostoso, profundo, e aí do nada vem alguém e dá uma buzinada na nossa orelha. Nosso corpo estava ali num estado dormente, e aí vem e taca um barulho muito alto. A gente acorda acelerado, às vezes até sua, às vezes acorda e já desmaia em seguida. Por quê? Porque teve como eu digo, teve uma introdução de uma energia muito grande num corpo que estava parado. Tá? Fazendo uma comparação aí bem engraçada, mas real. Então é basicamente isso, aquele alimento, aquele paciente que não está se alimentando, que está ali sem nenhuma quilocaloria dia, o corpo dele, o organismo dele está, apesar de doente, apesar de cansado, de fraco, ele está acostumado com aquele tipo de energia, que provavelmente quem está mandando a energia para ele continuar vivo é o fígado. Lembrando que o fígado tem ali as funções de produzir e estocar a parte de glicose, glicogênio, né, que é energia. Glicose é energia. Então, aquele corpo daquele paciente que está já há mais de 48 horas sem se alimentar, ele não está apto a receber uma quantidade grande de quilocaloria. Por quê? Porque a quantidade grande de quilocaloria vai trazer aquele susto quando a gente acorda, né? A palpitação, o suor, taquicardia,
desregulação de eletrólitos, potássio, cloro, magnésio principalmente, pode levar até arritmias. Então, a síndrome de realimentação é isso, quando a gente dá uma carga energética muito grande, um organismo que não estava preparado para isso porque ele estava doente. E aí, como é que a gente faz a introdução de alimento nesse paciente? A gente já tem aí em estudos que 48 horas um paciente sem se alimentar praticamente nada, a indicação já é a gente passar um tubo para essa alimentação. Por quê? Porque nos estudos foi visto de 48 a 72 horas é o tempo máximo das nossas bactérias intestinais boas se tornarem doentes. Então, por isso que o dono chegou com um paciente no nosso hospital, na nossa clínica. Ele está sem comer já há 2 dias. Dependendo do caso, não é interessante a gente entrar com tratamento e esperar para ver se esse animal vai voltar a se alimentar, porque aí vão ser mais 1 ou 2 ou 3 dias. Então, tudo isso tem que ser ali avaliado na hora do atendimento. Basicamente, 48 horas sem se alimentar, a gente tem a indicação do tubo. O tubo ele pode ser passado de várias maneiras e ele tem ali algumas funções além da alimentação. Então, falando dos tipos de tubo, a gente tem o tubo nasoesofágico, ou seja, o nome mesmo já diz. Naso vem de narina, então é aquele tubo que vai entrar pelo nariz, e esofágico é até onde ele vai, tá? Então, ele vai até o esôfago só. A gente tem o tubo nasogástrico, então a gente sabe que ele vem do nariz e vai até o nosso estômago, parte gástrica. E a gente tem os tubos de faringostomia e esofagostomia. O que são esses tubos? Que vai da faringe, então geralmente são tubos colocados por via cirúrgica, a gente faz uma inserção, né, que entra aqui pelo pescoço, vai da faringe até o nosso estômago ou do esôfago até o nosso estômago. A diferença aqui é só posicional. Faringe a gente sabe que ela é mais cranial e o esôfago tá na porção ali mais caudal do nosso pescoço. Então, esse tubo ele vai servir para que a gente faça uma alimentação adequada no nosso paciente e ele também vai servir para que a gente faça o que a gente chama de esvaziamento gástrico. O que é esse esvaziamento gástrico? Tem muitos animais que, pela náusea, eles não conseguem se alimentar. Aqueles animais que estão vomitando há muito tempo, etc. Eles não conseguem se alimentar. Então, a gente esvaziar esse estômago, a gente causa um conforto e aí esse animal tende a ter uma recuperação um pouco mais rápida. Como o sistema gastrointestinal está completamente desregulado e às vezes o paciente não ingeriu o alimento adequado, o nosso fígado, nosso pâncreas, eles continuaram trabalhando, né? Eles continuaram falando, epa, a gente tem que trabalhar. E aí, às vezes, acaba tendo um acúmulo daquela bile, a bile, não sei se todo mundo aqui já vomitou alguma vez na vida e ficou aquele gostinho azedo na boca, isso é o gosto da bile. Ela é forte, por quê? Porque ela é feita exatamente para digerir alimentos, né? Para fazer fermentação e processo químico. Então, essa bile parada há muito tempo no estômago causa náusea, causa desconforto. Então, por isso é importante a gente esvaziar quando esse paciente tem um acúmulo. E o esvaziamento é feito como? A cada 2 horas, né? Como é que eu sei que precisa esvaziar esse animal? Passando o tubo e vendo se está com conteúdo lá dentro. Tá? E para a gente esvaziar, aí não pode ser a sonda nasoesofágica e nem não pode ser a nasoesofágica, tem que ser obrigatoriamente a nasogástrica ou a esofagostomia que vá até o estômago, não pare só no esôfago, tá? Então, a gente faz esse esvaziamento a cada 2 horas, passado a sondinha, e a gente faz um cálculo para a gente ver quanto de conteúdo bilioso de digestão gástrica esse organismo está sendo produzido. Num organismo sem alimento nenhum, o ideal é que ele produza, no máximo, 0,5 ml por quilo por hora. Eu vou passar depois para vocês, em um anexo, como é que a gente faz essa conta de 0,5 ml por quilo por hora, já que a gente não consegue fazer na lousa agora, tá bom?
Essa leitura complementar, ela entraria ali dentro da nossa sala de aula, mas eu passo para vocês a parte. E aqui é só um videozinho mostrando como é que passa uma sondinha nasogástrica ou nasoesofágica. Então, é um procedimento que é feito com o paciente acordado, não é um procedimento de dificuldade elevada, muito pelo contrário, é um procedimento simples. Muitas vezes o dono se impressiona com ele, mas é mais uma impressão nossa do que de fato um incômodo para o animal. O incômodo é mais realmente na hora da passagem da sonda, porque depois fica tranquilo. Eu não consigo passar o vídeo? Aqui? Então depois eu vou enviar o vídeo para vocês, tá? Que é como é que passa a sondinha. Funcionou o vídeo. Então a gente faz a mensuração, ó, ela tá medindo a sondinha. Você viu que palpou? Por quê? Porque é onde está o estômago. Aí mede a sonda até onde está o nariz do animal. Aí marca na sonda, ó, com uma canetinha, onde é que a gente vai passar essa sondinha. Aqui, esse narizinho já foi borrifado um pouquinho de lidocaína, né, que auxilia ali a passagem da sonda. E aí a gente inclina o paciente, põe uma mãozinha aqui assim no nariz para ajudar a desviar dos cílios que tem dentro da narina, que são os cílios que fazem com que coce e espirre. E aí, ó, segurando, é uma pessoa sozinha, ó, que tá. Geralmente a gente faz em duas. Vai assoprando. Ó, falei para ela ir assoprando, porque aí é um reflexo que faz com que o animal não queira expelir. Aí pronto, ó, passou a sondinha, vai empurrando, empurrando, até chegar na marquinha da caneta que ela fez. E aí a gente fixa essa sonda, ó, chegou ali na marquinha. A fixação dessa sonda geralmente é feita com o auxílio de um esparadrapo e de super bonder, né? É a opção que a gente tem para que ela fique ali bem fixa. E é muito importante, sempre que a gente fizer uma sondagem esofágica, uma sondagem gástrica, enfim, a gente fazer um raio-x para que se confirme a posição dessa sonda, tá? Para ver se não está muito perto de esfíncter ou não, e para ver se ela não está dobrada. E a outra opção é essa que ela fez aqui no final do vídeo. Caso seja uma clínica que não tenha o suporte do raio-x ali no momento, mas não que não deva ser feito depois. Mas ali de imediato pode colocar a seringa que ela pôs aqui e puxar. Vocês viram que veio conteúdo. Esse conteúdo aqui com certeza é um conteúdo gástrico. É esse líquido que a gente vai aspirar e fazer aquela conta do esvaziamento gástrico. Acho que da parte de sistema digestório é isso que eu queria passar para vocês. Vou passar um pouco da parte de leitura complementar. Vou passar para vocês a parte de exercício, para a gente fazer ali os requerimentos energéticos. E a parte de exercício de cálculo de esvaziamento gástrico, tá bom? Então a gente vai mandando aí as aulas para vocês agora divididas dessa forma, para que vocês consigam aí, para que nós consigamos, né, correr um pouco atrás do tempo perdido com essa quarentena. Então, boa noite e até a próxima aula.